Então, começamos. Vou fazer a leitura do texto de abertura do nosso encontro de hoje. Então, boa tarde, né? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao último dia do 8º Seminário de Pesquisadores e Pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que tem por título uma afirmativa, né? Que revela o estado da arte em 2021. Insistências da arte. Eu sou Gabriela Taroco, sou professora, sou atriz e aluna de doutorado desse programa. Esse evento ele é organizado por pesquisadoras e pesquisadores de mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Artes da UERJ. Programa este reúne pesquisadores das artes visuais, das artes da cena e da história da arte. São diferentes artes, diferentes materialidades, insistindo juntas. Esse evento ele foi dividido em 5 eixos temáticos, sendo esses as linhas de pesquisa que atravessam o programa. Cada comunicadora, cada insistente que se apresentou, os que ainda vão se apresentar nessa tarde, escolheu um desses eixos temáticos para dialogar sua pesquisa. Também acontece uma exposição virtual no nosso Instagram, vai ficar o link aqui no chat que vocês podem acessar. Nosso edital de abertura para o evento, escrevemos: evocamos insistências da arte como uma ação, ofício, que se mantém por causa dos sujeitos envolvidos em sua produção e criação. Perseveramos, pois produzimos em um país que multiplica desigualdades em diversos sistemas, inclusive o cultural, que de dentro dos seus espaços de poder determina que grupos devem ter acesso a que tipo de arte e no qual a maioria da população nunca foi a museus, a teatros ou a centros culturais, e boa parte depende do acesso gratuito para frequentar esses espaços. Em pouco mais de 20 anos, o país mais que triplicou em programas de pós-graduação na área de artes, e quando falamos em artes aqui em plural, estamos incluindo as visuais, as cênicas e as sonoras. Graças à ampliação das universidades públicas e uma insistência permanente dos profissionais de arte, dentro e fora desses programas. Então a gente perguntamos, e em nosso movimento insistente, que futuro nós, pesquisadores e pesquisadoras do agora, estamos construindo? Reticências. Bom, os 5 pesquisadores desta tarde trazem reflexões que atravessam o eixo temático arte, experiência e linguagem. E, segundo os professores e as professoras que adensam essa linha de pesquisa aqui do programa, reúne pesquisas em que são problematizadas a produção e conceituação da obra de arte, sobre qualquer perspectiva epistêmica. Enfatiza-se a experimentação de linguagem em seus diferentes recursos, suportes e dimensões sensoriais e em suas articulações poéticas, teóricas, críticas e institucionais. Parte-se do princípio que o processo de arte instaura um campo de experiência e de intensidades, que engaja o corpo individual e coletivo na produção de subjetividade e na politização dos modos de construção do artista e do espectador, e da artista e da espectadora também. Nesse sentido, afirma-se a importância da desautomatização das relações entre a construção de discurso e a prática artística. Bom, nessa tarde de hoje, eu tenho por parceiro, aqui na mediação desse evento, o artista Márcio Diegues. Agora a palavra é sua. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Márcio Diegues, estou aqui como mediador, então acompanhando a Gabi. E agora, então, eu vou fazer a introdução para a gente começar as comunicações, né? Para comunicar, né, e organizar a mesa, a gente hoje vai contar com 5 comunicações, né?
A primeira vai ser da Francine Cunha e Thaís Fabiano, né? Com a comunicação Mundo Fake, apropriações da linguagem para a criação de universos fantásticos. Depois vai ser a comunicação da pesquisadora Mayra Velho, os reflexos da pandemia na produção pessoal em artes visuais. A terceira comunicadora vai ser a Mariana Rocha, né, com a comunicação Pele Inquieta. Depois, o quarto comunicante vai ser o Rafael Nunes Menezes, com a comunicação Desvios, Paisagens e Passagens. E, por fim, a comunicação do pesquisador Rubens Takamine, né, intitulada Expurgos Poéticos. Né? A primeira comunicação, então, é a da Francine Cunha, né? Ela vai comunicar a partir de um vídeo, a Gabriela vai daqui a pouco compartilhar para a gente assistir em tela, né? E falando um pouco aqui, relendo de novo, né? O título da comunicação é Mundo Fake, apropriações da linguagem para a criação de universos fantásticos. Elas se apresentam pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, Campus Avançado Resende, né? O resumo da pesquisa é: a pesquisa trata da apropriação de linguagens específicas, como a científica ou a publicitária, por alguns artistas para a realização de trabalhos que evocam o imaginário fantástico. A partir de então, agora a gente vai ver o vídeo, né? A comunicação é a partir de um vídeo gravado. Gabi, você consegue compartilhar a tela para a gente ver? Então tá, a gente vai assistir agora a comunicação por vídeo e depois qualquer coisa eu passo a palavra para a Francine se ela quiser ainda complementar alguma coisa, tá bom? Vamos lá. Aparecendo para vocês? Tá sim, Gabi, já carregou a tela aqui para mim, pelo menos, tá? Tá, vou dar o play. Gabi, não estou ouvindo muito áudio, viu? Então. Tá no máximo aqui. Gabi, você acionou o modo de fala quando você colocou? Quando você for compartilhar, embaixo tem Share Computer Sound, tem que apertar ali. Ah, tá. Entendi. Então. Oi, bom dia. Meu nome é Thais Eulália, eu sou aluna do Instituto Federal Campus Resende e hoje eu vim apresentar para vocês um projeto de pesquisa que está sendo desenvolvido por mim e pela professora Francine da Cunha. O título do nosso projeto é Mundo Fake, apropriação da linguagem para a criação de universos fantásticos. O objetivo do nosso projeto é analisar como o artista constitui um discurso ao mesmo tempo em que ele exerce o processo criativo. Para iniciar a explicação do nosso projeto, é importante entendermos o que significa a palavra fake, que no dicionário é uma palavra de origem inglesa e que significa notícia falsa de teor mentiroso. Mas no universo da arte, o fake não significa necessariamente ser falso. O fake na arte se diferencia de falso porque faz uma mistura entre o que seja real e o que seja imaginário. Baseando-se nesse sentido de fake, muitos artistas utilizavam em suas obras. E essas obras são denominadas de criações miméticas, onde os artistas utilizavam do fake como forma de manifestação artística. Alguns artistas usam do fake em suas obras. As chamadas mentiras de artistas, no entanto, são criações miméticas, que buscam dar suporte a uma forma de enxergar as manifestações artísticas em suas complexidades, mantendo aquilo que é essencial em todas as ações, o ato de se passar por aquilo que não são, tal como na natureza. Nunes nos explica a realidade da arte fazendo um paralelo com o que acontece na natureza.
Então, na natureza, os animais, eles se camuflam para poder se proteger. Como um ato de proteção, eles se transformam e se confundem com outros elementos da natureza. Na arte, os artistas também criam realidades que, na verdade, são trabalhos artísticos e que são confundidos com situações reais. 2 exemplos de artistas que fazem isso são Juan Cabana e Arthur Barrio. Juan Cabana faz múmias de sereias e coloca em diferentes praias pelo mundo. Quando são encontradas, muitas vezes elas são interpretadas como seres reais e que foram descobertos. Já com Arthur Barrio, ele faz um trabalho com trouxas de sangue jogadas em terrenos baldios, na beira de rios. Isso em 1969, no período da ditadura militar, quando havia muitas pessoas desaparecidas. Assim, algumas trouxas de sangue, trabalhos artísticos do artista, eram interpretadas como formas de ocultação de corpos feitos pela ditadura. Isso se refere a uma reflexão quanto ao uso de linguagens específicas, científica ou publicitária, para a realização de trabalhos que evocam o imaginário. Outra justificativa que dá importância ao nosso projeto é que ele permite que a gente debata sobre como a sociedade se comporta diante de discursos que são constituídos com propósitos ideológicos, ou seja, como as pessoas reagem diante de situações que foram pensadas por outras pessoas. Um exemplo disso seriam os mapas, que são considerados documentos e também podem ser vistos como trabalhos artísticos a partir do momento em que são realizados por imagens. Segundo Tiberghien, em 2013, esse duplo interesse decorre da natureza complexa dos mapas, que não estão inteiramente ao lado das imagens, nem inteiramente ao lado dos conceitos, que são, se você preferir, espécies peculiares de imagens que procedem a um só tempo da representação concreta e do pensamento abstrato. A terceira e última justificativa do nosso projeto é que ele questiona diferentes versões do mundo através da arte. Diante de tudo que falamos até agora, podemos nos perguntar de que maneira os artistas manipulam conceitos e situações. A metodologia que está sendo usada é a dialética, onde eu e a Francine estamos em constantes reflexões e estudos. Iniciamos esse projeto através de pesquisas bibliográficas sobre artistas, né, que levanta esse tema. Listamos algumas obras, estudamos diferentes autores, analisamos algumas obras reunindo informações de forma analíticas. E podemos concluir com tudo isso que na arte não importa o que é real e o que é imaginário. Muito pelo contrário, os dois são antagônicos, mas se completam. Esse foi nosso projeto Mundo Fake, apropriações da linguagem para a criação de universos fantásticos. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado, Gabi. Vou perguntar se a Francine quiser ainda comentar alguma coisa. A apresentação deu mais ou menos 6 minutos, a gente ainda teria uns 4 minutos restantes. Se não, a gente pode depois desenvolver também o assunto na parte das questões e da pergunta, né, do público no geral. Francine, você quer complementar ainda alguma coisa da apresentação, ou a gente, no final das apresentações, na sessão de perguntas? Não, eu só queria ressaltar que a pesquisa não é só minha, é da Thaís também, que ela aparece aí no vídeo. E, assim, o meu trabalho é a orientação da pesquisa dela,
porque lá no Instituto a gente tem essa possibilidade de bolsas para estudantes do ensino médio que se interessam pelas nossas pesquisas. Então, a Thaís vem desenvolvendo junto comigo. Ela teve uma participação muito importante aí nessa apresentação, porque ela reuniu as informações, organizou, e eu entrei mais assim no sentido de ilustrar a apresentação que ela preparou. Então, só queria ressaltar isso para dizer que a pesquisa não é só minha mesmo, dar essa ênfase aí que ela teve uma participação, é uma participação bastante significativa aí na pesquisa. Tá bom, super obrigado aí pela complementação, bacana saber. Bom, vamos então dar continuidade, depois também perguntas, né, sobre o trabalho da Thaís, da Francine, né, e da Thaís, vocês podem ir colocando no chat, que depois eu e a Gabriela, né, no momento de abrir a discussão, a gente vai lendo elas aí e pontuando para cada um, né, dos participantes no decorrer das apresentações. A segunda comunicação, né, dando continuidade ao nosso cronograma, é a Mayra Velho, né? A comunicação dela se intitula Os reflexos da pandemia na produção pessoal em artes visuais, né? Lendo um pouquinho aqui da biografia da Mayra, ela é mestranda em artes visuais, com ênfase em poéticas visuais pelo programa de pós-graduação em artes visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui graduação em artes visuais, desenho e plástica pela Universidade Federal de Santa Maria. Pesquisa em torno das relações entre arte e ecologia, através da gravura, desenho, livro e objeto. Então, agora, a gente vai passar a palavra para a Mayra. Mayra, você está aí? Está ouvindo? Estou aqui. Eu vou compartilhar um PowerPoint aqui, daí a gente começa a conversa. Vocês já estão vendo, não sei se vocês me veem também. Já sim, te vendo também. Então, eu me chamo Maíra, na verdade, me apresentando, né? Eu sou artista visual e pós-graduanda atualmente. E hoje esse trabalho eu vou apresentar ele mais como um relato, assim, uma experiência dos reflexos da pandemia na produção pessoal em artes visuais. E eu acho que nesse título aqui caberia a não produção, né? Porque eu vou falar do momento de estagnamento produtivo de pesquisa. E antes de começar essa apresentação, eu não poderia deixar de dizer o quanto eu me sinto privilegiada por estar aqui e poder discutir, trocar ideias. Eu acho que, principalmente nesse momento, tem sido um luxo para poucos poder sentar e refletir, sobretudo levando em conta toda essa questão dessa crise sanitária que o país está vivendo e as grandes perdas da população, que aí vão desde emprego, moradia e o grande número de mortes. Então, antes de começar isso, não poderia deixar de me solidarizar. Então, no início de 2020, mais especificamente em março, se dá início ao isolamento social no estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu resido, né? Um vírus que atingiu milhões de pessoas em todo o mundo havia chegado no Brasil, e uma pandemia foi declarada pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Nossos hábitos de vida foram transformados e se fez necessário nos resguardarmos nas nossas casas. E aqui, contextualizando, eu me formei no final de 2019, colei grau em fevereiro de 2020, então, em menos de um mês, começou o isolamento. E eu vinha de um fluxo muito grande de atividades, de monitoria, de aula, de estágio, de grupo de pesquisa. Então, quando começa tudo isso, mais o fato de eu não estar mais na academia fez com que eu me visse num grande limbo, assim, de, meu Deus, e agora que eu faço, né? Então, a partir dessas questões, né, eu começo dessas aflições que vinham me
me atingindo, eu começo a refletir criticamente que talvez essa estabilidade provocada pelo isolamento social e no que se refere à produção em artes visuais teria relação com essa sociedade do desempenho, que é cunhada pelo filósofo coreano Byung-Chul Han. Então, que seria uma sociedade em que é determinada pelo excesso de positividade, naquele instante que eu achei que durariam poucos meses a quarentena, e aí uma conjuntura em que a produtividade se torna objetivo para os indivíduos, o que corrobora com a idealização de um êxito em suas metas, gerando sujeitos exaustos por conta da histeria coletiva e incapazes de descobrir novos afazeres. Então, eu vinha dessa carga muito grande de atividades em que eu tinha pouquíssimas horas vagas na semana e me vejo com todas as horas possíveis disponíveis. E isso fez com que eu entrasse numa grande paranoia de que, e agora eu tenho tempo para produzir, para ler. E eu fui me cobrando tanto nesse momento que isso acabou me deixando exausta e fez com que eu acabasse não conseguindo produzir. E é um momento em que eu estava concorrendo em 2 editais para pós-graduação e ambos editais foram suspensos temporariamente, né, por causa de toda essa situação. Então, para mim, foi um caos, assim, pessoal. Esse é das poucas produções ou não produções desse momento, que é um autorretrato que fala um pouco desse sujeito exausto, né? Então, aqui eu falo que trata-se de um autorretrato onde eu vislumbro, entre tantas, esse ócio aflitivo vivido frequentemente durante o período inicial da quarentena. Então, é um sujeito cansado, que não descansa. Então, atenuado pelo isolamento social, esses sintomas se manifestam também no âmbito da produção visual em artes visuais, pela inevitável exaustão mental, oriunda de uma autocobrança, demanda de criação e baixa tolerância ao tédio, ocasionando o esgotamento produtivo e a ausência do processo criativo, que consequentemente gera uma grande culpabilidade, fazendo com que me torne vítima das minhas próprias imposições. Então, existe uma grande questão também, que as coisas que eu estava produzindo naquele momento não eram especificamente da minha produção pessoal, por mais que, de certa forma, tratem disso. Então, eu resolvi trazer alguns desenhos que são dessas não produções, que são um pequeno sketch, assim, 10x7, em que eu tenho alguns desenhos de objetos cotidianos, de plantas, de retrato e autorretrato, e alguns pequenos escritos, assim, só para trazer essas questões que me atravessaram nesse momento. Errar faz bem, errei. Autorretrato, destrato, destruo, construo, continuo. Quase sempre, nem sempre, um risco a risco. Erro, acerto, nem sempre, quase sempre. E eu acho que existe uma grande ideia desse artista, e uma ideia muito romantizada desse artista produtivo que vive para a arte, e de que esse sofrimento e essas questões da vida são de potência criativa. Mas o que aconteceu para mim foi muito o contrário, e muito desgastante, assim, que é uma potência que não foi positiva nem inspiradora e que não capacita, mas que, pelo contrário, ela incapacita de fazer qualquer coisa. A pura inquietação não agrega na geração de novas criações, mas as impossibilita. Então, eu acho que eu só consegui me desprender dessa e começar a voltar a produzir, primeiro, pela insistência da arte, mas por um momento de parar, de se cobrar e entender que cada coisa tem um tempo. E eu acho que foi uma das maneiras que eu consegui retomar as minhas pesquisas aí. E, claro, a pós-graduação tem ajudado, porque é o momento que a gente consegue trocar com outras pessoas que, às vezes, a gente não consegue, estando fora, né?
principalmente nesse momento de isolamento. Então é isso, muito obrigada. Vou parar de compartilhar aqui. Por enquanto é isso, eu acho que depois a gente pode trocar mais. Maíra, obrigada. Relembrando que todos e todas aqueles e aquelas que tiverem perguntas, questões, provocações ou atravessamentos a partir das falas dos comunicadores dessa tarde, por favor, nos escrevam no chat ou guardem para trazer ao vivo a sua fala no momento do debate. Márcio, ele teve um probleminha técnico, mas ele está retornando, não sei se ele já retornou, está aí ativo. Tá. Eu vou fazer, então, eu vou chamar o próximo comunicador. É a Mariana Rocha. Oi. Olá, Mariana, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, vou fazer a leitura da sua mão bio e aí vai se preparando, fica à vontade aqui para ocupar esse espaço. Então, o título da apresentação de hoje da Mariana é Pele Inquieta. A Mariana ela é mestranda em arte, experiência em linguagem, aqui pelo PPG Artes da UERJ, é artista visual e professora, mestrando em processos artísticos contemporâneos, e através do desenho e da fotografia aborda questões relacionadas ao corpo, à memória e ao feminino. Em sua pesquisa de mestrado, investiga a existência de um mar dentro do próprio corpo, entendendo ambos como universos equiparáveis em suas composições e profundidades abissais. Então, fica à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Gabriela. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou compartilhar a tela. Vou começar. Essa apresentação faz parte, na verdade, é um fragmento da minha pesquisa de mestrado. A minha pesquisa existe nas infiltrações entre pele, molusco e mar. Tenho o polvo como uma versão do coelho branco da Alice, me atraindo para explorar um universo alternativo, aquático, mole e viscoso. E pensando que o corpo humano é em maior parte água, comecei a me indagar se esse universo não estaria também dentro de mim, já que aqui há também espaço raso e profundo por onde passam líquidos expelidos e provados, ondulação e espuma, conforto e perigo, mistérios de vida e de morte. Comecei o mergulho pela pele, ou, para investigar melhor, tive que atravessar a pele. A primeira referência a surgir no campo da arte foi a Vênus de Botticelli, alva como as esculturas da antiguidade clássica, flutuando sobre uma gigantesca concha de molusco bivalvo. A representação de um padrão de beleza branco. A pele de um polvo continua a se mover e mudar de cor mesmo enquanto ele dorme. Não se sabe se os polvos também sonham, mas descobriu-se que eles têm padrões de sono semelhantes aos nossos. Sua pele se move tão rapidamente quanto os nossos olhos se movem enquanto sonhamos. Necessário dizer que os polvos fazem parte de um grupo específico de moluscos, chamado cefalópodes. A inquietude na pele é comum entre eles, e por isso são grandes referências da camuflagem e do mimetismo. São capazes de imitar outros corpos e superfícies por meio de um sistema alojado na pele, com células secretoras de pigmentos e outras capazes de refletir a luz. Contraem os músculos ao redor dessas células para fechá-las e abri-las, mudando padrões, inserindo pintas, listras e suas variações, tornando a pele macia, rugosa ou pontiaguda. Quando em perigo, eles são capazes de expelir uma nuvem de tinta composta por muco e melanina.
o mesmo pigmento escuro que dá o tom das nossas peles, cabelos e olhos. A variação de elementos e misturas resulta em vários tons diferentes de tinta para cada espécie. Entre os polvos, costumam ser mais próximas do preto. Entre as lulas, de um preto azulado. E entre os chocos, em tons de castanho. Essa última tinta, aliás, foi utilizada como pigmento para a pintura por séculos, recebendo o nome de sépia, outro nome do choco. Na pele que nos reveste, a variação de cores e tons depende de muitos fatores, como a quantidade de células epidérmicas e dérmicas, que dão os tons de branco e amarelo, de vasos sanguíneos, que dão os tons de roxo e azul devido à hemoglobina, e dos carotenoides, que dão os tons de vermelho, laranja e amarelo, e dependem basicamente da sintetização de melanina. Somos resultados de muitas camadas e misturas de pigmentos. Apesar de tanta intimidade com as mudanças de cores, o polvo não as enxerga da mesma forma que nós. Sua pele possui uma proteína sensível à luz, chamada opsina, que nós também temos, mas no interior dos nossos olhos. Pode-se dizer, então, que o polvo é capaz de sentir e processar a cor através da pele, ao invés de apenas vê-la com os olhos. Sinto como se tivessem me passado uma borracha pelo corpo. Cerro os olhos e me toco com os tentáculos na intenção de processar as marcas dos lápis que me riscaram a pele e papel e recuperar o que foi apagado. A tentativa de apagamento da população negra no Brasil foi encorajada através de políticas eugenistas implantadas nas últimas décadas do século XIX e início do século XX, visando o embranquecimento da população. Tornar suas peles menos escuras, seus cabelos menos crespos, lábios e narizes menos grossos. Termos como mestiço e mulata, utilizados inicialmente para identificar o cruzamento entre espécies de animais diferentes, tornam-se comuns para descrever pessoas negras de pele mais clara. Por vivermos numa sociedade racista, cujos padrões de beleza e civilidade são balizados por corpos brancos, os corpos negros são vistos como indesejados e impróprios. Aos próprios indivíduos negros é ensinado o auto-ódio, é negado o encontro com suas origens e o direito de construir sua própria identidade sem a intervenção branca. Neuza Santos Souza, no seu livro Tornar-se Negra, fala sobre uma ferida que não cicatriza nunca e cujas tentativas de cura tendem a se prolongar por toda uma vida. Pessoas negras são compelidas a tentar transformar suas características físicas em características de um corpo branco, a destruir os sinais da negritude, a tentar interferir no seu patrimônio genético, algo que nunca se realizará. Souza diz: o sujeito negro, diante da ferida que é a representação de sua imagem corporal, tenta, sobretudo, cicatrizar o que sangra. Retorno a Vênus. Agora, numa releitura chamada O Nascimento de Oxum, pintada pela artista afro-cubana Harmonia Rosales. Nesta, como em outras releituras de grandes pinturas que produziu, a artista se encarrega de substituir personas brancas por pretas. Aqui pinta uma Oxum de cabelos curtos, crespos, com manchas na pele negra que associa ao vitiligo. Outra artista afro-cubana, Belkis Ayon, tornou-se conhecida por suas cologravuras. Suas obras, enormes impressões em papel, partem sempre do mesmo ponto: contar ao mundo sua visão sobre um mito que sobreviveu à diáspora africana. O tal mito fala a respeito de uma mulher, a única de seu grupo, chamada Sican. Em um acontecimento fantástico, Sican captura um peixe que, possuído pela voz de um antepassado, conta um segredo capaz de proporcionar riqueza e prosperidade a quem o souber.
Sicã segura o peixe em um aquário, enquanto uma serpente lhe atravessa o peito e observa o peixe. Numa curiosa inversão, a mulher tem parte de seu corpo coberto por escamas, mas o peixe que segura e a serpente não. Sabe-se que, na realidade, ambos possuem escamas que funcionam como proteção e conservação de umidade. As escamas da serpente são tão rígidas que implicam na impossibilidade da sua pele crescer junto com o corpo. Por isso, troca-as de tempos em tempos, saindo de dentro dela como de uma casca. O que não é, porém, um processo de regeneração da pele. Estes são limitados e lentos como os nossos. Nós também trocamos de pele, mas vagarosamente. Conforme novas células são produzidas, as mais antigas são liberadas pelo corpo. As finas camadas de poeira no chão e nos móveis da casa são, em grande parte, compostas de pele morta. Por conta desse processo, a cada mês temos uma pele completamente nova do ponto de vista celular. Geneticamente, entretanto, ela permanece a mesma. Na história de Sicã, o peixe morre e ela é sacrificada. Usam sua pele e seu sangue para produzir um tambor que ressoe como a voz sagrada. Não funciona. Refazem o tambor com a pele de um bode e o sangue de Sicã, e ele vibra. Pele e sangue guardam e compartilham segredos no toque e na liquidez. É pela inquietude e pela capacidade de vibrar que a pele se faz ouvir e sentir. É isso. Super obrigado, Mariana. Peço desculpa, tive um problema na minha mídia, acabei caindo aqui, mas agora estou pelo celular e a gente segue por aqui. Obrigado pela apresentação. Você ainda tem alguns minutos. Você gostaria de complementar ainda a sua fala com alguma questão, trazer alguma coisa que não estava no slide? Você ainda tem esse tempo. Não. Tá, então a gente desenvolve depois nas questões com todo mundo, tá bom? Obrigadão pela apresentação, parabéns. Bom, dando sequência, né, às apresentações, a gente agora vai para mais uma comunicação, né? O pesquisador é o Rafael Nunes Menezes. O título da comunicação de pesquisa dele é Desvios, Paisagens e Passagens, né? Uma pequena mini-bio do Rafael Nunes Menezes. Ele é mestrando em artes visuais pelo programa de pós-graduação do PPGAV CEARTE UDESC. E ele é também licenciado em artes visuais pela mesma instituição. Rafael, você está por aí? Olá, boa tarde, estou aqui. Consegue me escutar? Consigo sim. Você já está liberado, você vai apresentar a slide, você precisa compartilhar a tela? Eu compartilhei com a Gabriela. Eu creio que se ela pudesse me auxiliar nesse momento. Tá. Slides. Vou abrir, tá? Claro. Tá bom. Obrigado, então. Qualquer coisa chama a gente, tá? Ok. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer, tenho aqui algumas notas. Gostaria de agradecer ao PPG Arte pelo aceite da proposta. Eu estou participando aqui na comunicação e também na exposição. Então, agradecer a curadoria da exposição, ficou muito potente. A programação, eu tenho acompanhado pelo YouTube. Mais uma vez, aos ouvintes e ao pouco de possível que esses encontros nos causam. Então, meu nome é Rafael, eu acho que eu iria me apresentar mais como o Márcio acabou de descrever um pouco da minha bio, eu acho que eu vou passar, mas meu nome é Rafael,
Eu sou bolsista CAPES e o título da minha comunicação é Desvios, Paisagens e Passagens. Então, é uma escrita experimental. Eu acho que pode passar. Ela parte dessa imagem e eu vou pedir licença para fazer uma breve leitura. As relações estabelecidas entre arte, espaço e sujeito têm apresentado dissidências durante a pandemia de Covid. Então, mais uma vez aqui, como a outra apresentação, eu trago um pouco sobre essa experimentação durante esse período pandêmico. Então, dos sujeitos isolados aos negacionistas, das negações à arte como potência de tornar aparente as diferentes experiências do ser, essas compartilhadas através de discursos narrados e vividos por atravessamentos, sejam eles afetivos, políticos e ou sensíveis. Logo, a ideia de um único caminho é, e sempre foi, tão ingênua quanto o questionamento: seremos uma sociedade melhor no pós-pandemia? As relações humanas se mostram complexas durante a história para uma resposta definida, e não há definitiva alguma. O que existe, eu acho, são novas formas de ir e vir a partir de impossibilidades, passagens. É preciso criar desvios apropriando-se do espaço ou dos espaços para tecer diálogos com e sobre arte, artes e sujeito. As interferências no ir e vir mudaram a forma como as pessoas contemplam as paisagens. Dessa forma, o olhar deve ser exercitado nas ruas com suas artes urbanas, na arquitetura da cidade e no descaso para com ela, nos corredores do mercado, na distância que há entre as pessoas nas filas, nas vidas, nas vias, do contemplar da vista que se tem pela janela, no silêncio do isolamento, nas páginas em branco, por vezes incômoda. Então, essa primeira parte fala muito de um processo de como experimentar, de como continuar produzindo esse cenário pandêmico, esse cenário que nos deixa inquietos, nos deixa ansiosos. E o que eu fiz foi começar a fotografar nesses poucos momentos que eu tinha de ir e vir. Eu acho que o mais difícil da pandemia, óbvio, o isolamento tem sido muito difícil, a distância da família. Eu faço curso mestrado em Santa Catarina, minha família está no Ceará, então há 2 anos eu não os vejo. Então, o isolamento tem sido bem difícil, mas também essa impossibilidade de ter o meu ir e vir, de poder ir ao parque, ou de poder escolher caminhar para tal lugar, porque a fotografia sempre foi uma mídia que eu explorei. Enfim, então, a possibilidade que há, no meu caso agora, é fotografar esses caminhos, essas paisagens urbanas. Essa, por exemplo, que está na exposição, é um poste, e tinha esse cartaz que tem uma lei municipal, a lei, deixa eu colar aqui, 1224/74, aqui em Florianópolis, que não permite colocar cartazes, fixar cartazes no espaço público. Então, à medida que os cartazes são colocados, agentes, enfim, não sei bem quem, mas eles destacam, tentam destruir esse cartaz, mas sempre sobra algo, um vestígio, e são nesses lugares que eu gosto de focar agora essa fotografia. E foi daí que saiu essa fotografia que se chama E Desvio. E depois de ver vários outros posts, eu acabei percebendo que esse cartaz, ou que era um cartaz antes, era tarô,
Abro caminhos, era algo desse gênero, sabe? Era um cartaz publicitário sobre a abertura de caminhos. E isso me atravessou de uma forma muito, muito peculiar. Então, nesse dia eu estava só com o meu celular, então eu acabo fotografando com o celular e depois eu volto nesse local para fotografar com a minha câmera. Eu acho que você pode passar, por favor. Outras coisas também que fortalecem esse exercício do olhar é ver como as paisagens elas mudam, né? Essa foto ela é pré-pandemia e a próxima imagem é a do mesmo local agora há pouco tempo, há um mês que eu tirei. Como mesmo na pandemia essas mudanças ocorrem e como esse exercício do olhar realmente precisa ser exercitado. Deixa eu ver. Então, caminhar pelas produções artísticas e o fazer artístico se mostra uma importante intervenção nos corpos anestesiados por meses de clausura física e ou criativa. Porém, essas ideias, produções, elas necessitam ser compartilhadas, mesmo em forma remota, pois somente com diálogo e difusão tais práticas de subjetivação podem suscitar experiências significativas na maneira que outros sujeitos se relacionam e veem a arte e a si mesmos no mundo. Você pode passar, por favor? Essa foi uma aqui perto, no caminho do mercado, e achei muito interessante essa frase. Eu tenho que voltar para tirar essa foto sem os carros, né? Que é caminho perdido. Para onde mesmo? E, enfim, essas frases, esses grafites, o picho, enfim, outras cenas dessas paisagens urbanas têm feito, têm me levado a produzir essas imagens, essa coleção de imagens. Pode passar, por favor. Por fim, eu retorno para a imagem que eu iniciei a apresentação e eu gostaria só de compartilhar uma pequena citação, que é da Maria João Cantinho, uma ensaísta portuguesa, do livro do Ínfimo, para quem gosta de poesia. E nessa poesia específica ela fala: para alguns não há desvios, para outros todos os caminhos são desvios. E com essa fala eu termino minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Comunicação bacana. Bom, então a gente pode passar para a próxima comunicação e última, né, da mesa, antes da gente abrir para os questionários e para um bate-papo, né, sobre as pesquisas. Então agora a gente vai passar para o Rubens Takamine, né? O título da comunicação dele é Expurgos Poéticos, né? Uns dados sobre o Rubens, né? O Rubens Takamine é artista multimídia, mestrando em poéticas interdisciplinares pelo PPGAV UFRJ, e sua pesquisa reverbera um profundo interesse pelas memórias coletivas e sensações produzidas em experiências de expansão da consciência. Traduz tais experiências em fragmentos de filmes, fotografias e instalações. Rubens, está me ouvindo bem? Estou perfeitamente. Vocês me ouvem? Sim, estou te ouvindo. Então, a palavra é toda sua. Vou marcar o seu tempo aqui. Fique à vontade. Qualquer problema com a apresentação, solicite eu a Gabi, tá bom? Obrigado, Márcio. Obrigado, Gabi. Todo mundo da organização, os colegas também que se apresentaram, belíssimas pesquisas, investigações. E, sobretudo, cara, é muito importante esse ambiente que a gente está
criando e trocando, porque a gente precisa de cada vez mais espaços de acolhimento mesmo, de escuta. Até por isso que eu resolvi não enviar o meu vídeo, né, fazer a apresentação aqui para a gente ter mais essa sensação de troca. E deixa eu aqui compartilhar a minha apresentação. Antes de adentrar, na apresentação, que é um fragmento do que eu venho coletando durante o mestrado, eu queria contar um pouquinho sobre como eu cheguei aqui. Porque antes de me deparar com a arte, eu sinto que eu tive que me deparar com questões muito intrínsecas a uma busca pela minha ancestralidade, né? Como me entender enquanto um corpo amarelo numa terra tão fértil e miscigenada quanto o Brasil, né? E resgatando memórias até mesmo do tempo que eu morava com minha avó, e eu não entendia muitas práticas rituais que ela mesma fazia. A minha avó, ela é japonesa, e ela tinha uma relação muito profunda com a natureza, no sentido de cantar para as plantas e reverenciar sol, chuva, e eu realmente não entendia isso quando eu era criança. E mais recentemente, há uns 7 anos atrás, eu tive algumas experiências com o xamanismo ameríndio e vi algumas conexões assim entre as memórias da minha avó, que tinha uma perspectiva muito animista sobre o mundo, e essa experiência que eu tive dentro de rituais xamânicos. E nesse sentido, eu fui me deparar com a arte numa forma de tentar dar vazão a essas percepções ampliadas e muitos ensinamentos que eu comecei a ter, e reverberou também na minha vida cotidiana, assim, nas práticas, até mesmo de consumo, de agir, de se relacionar com o outro. E o termo expurgos poéticos é bastante curioso, porque ele vem de uma metáfora que eu tento expressar essa potência transformadora das práticas artísticas. E ela vem também do termo expurgo, que é uma limpeza física, porém também espiritual, muito comumente, né, chamado de peia nas culturas xamânicas diversas, que consiste também nessa assimilação de aprendizados que vem por meio das plantas mestras, né, que vem também a nos ajudar a encontrar esses caminhos e que fissuram um modo antropocêntrico de viver para um modo corrente, percepção de que estamos numa teia coletiva e somos um contínuo, né, de seres humanos, não humanos, estrelas, espíritos e toda essa diversidade que nos acompanha, e esse modo de pensar que visa assim uma totalidade, não só uma hierarquia, é uma visão de mundo que eu prestigio, sabe? E, de certa forma, penso a arte também como essa forma de emergir no caos e trazer formas outras de conceber e ser também afetado e se reconectar, né, com a própria vida. Então, a pergunta que me norteia é exatamente essa, de que modo os purgos poéticos, essa prática artística, né, que é transformadora, muito transformadora, consegue nos expandir. E eu vou mostrar aqui alguns trabalhos que eu venho fazendo. Aqui é o Tramas Vivas, que eu fiz agora num período pandêmico, em que eu me vi sozinho no meu quarto tem muitas plantas aqui, na pandemia eu virei pai de planta, e eu tive muita vontade de interconectar, sabe, os elementos que eu tinha. Também gosto muito de trabalhar com materiais reciclados, materiais que estão em desuso, então achei uma bateria perdida, um celular que um amigo meu me doou, e tentei juntar nessa trama, de modo que eu fui percebendo como essa jiboia, essa planta que vocês veem, ela se aproxima da luminosidade, né, do celular. Então eu fui identificando que todos esses elementos, plantas e também objetos técnicos possuem muita agência sobre nós, seres humanos. Nós somos muito dependentes, né? E na nossa vida cotidiana, muito por esse ideário de progresso, de consumo e, enfim, muitas vezes nos esquecemos, deixamos de olhar para essas formas de vida também e de comunicabilidade. Então, essa série Tramas Vivas surgiu assim no fim do ano passado e trouxe à tona assim essa integração. E gostaria até de ler 2 trechos aqui que eu acho muito bonitos, que uma é do Tunga, um artista.
Ele fala: penso que as coisas têm vida, vejo as coisas com vida, a energia como uma forma de vida, a constituição daquilo que chamamos de um ser vivo é uma coincidência absurda de energia que leva uma série de organismos a entrar em sintonia, transformando essas pequenas coisas vivas num ser único, possuindo uma vida e que se descreve tal como a biologia deveria descrever. Quer dizer, a minha descrição de vida não seria biológica, seria mais ampla, se tratando de uma percepção fina, mesmo da existência das coisas. Aquilo que é vivo, uma identidade entre o existir e o ser que eu procuro ter em mim mesmo. Enfim, é um modo de ver. E uma outra que é de uma cientista, Lynn Margulis, que ela fala que a vida é um caos artístico controlado, um conjunto de reações químicas desnorteadamente complexo que produziu há mais de 80 milhões de anos o cérebro de mamífero que hoje, sob a forma humana, redige cartas de amor e usa computadores de silício para calcular a temperatura da matéria na origem do universo. Eu sinto que são duas frases potentes e que, de alguma forma, transcendem a ideia de arte enquanto técnica, né, que é a etimologia da palavra arte, mas sim a arte enquanto instauração de experiências, enquanto instauração de afetos e de memórias. Então, é por esse caminho que eu tenho me encontrado. Aqui... Ih, peraí. Aqui. Pronto. Gente, vocês me ouvem? É que aqui sumiu tudo a minha tela. Sim, tô te ouvindo bem. Perfeito. Aqui é um trabalho, na verdade é uma prática que eu fiz no início do mês, dentro do ateliê da performance, a convite da professora Heloísa Abrantes. E deixa eu só passar um pouquinho. Inspirada no Butô, do Tatsumi Hidikata, eu propus, né, que a gente meditasse por 3 minutos e que cada um de nós idealizasse e compusesse um ambiente que fosse repleto de água doce. Podia ser água da chuva, água de rio, lagoa, cachoeira. O importante é que fosse uma água corrente, em fluxo. E a partir desse momento de contemplação e meditação, que a gente fosse criando esse ambiente, eu pedi para que aos pouquinhos a gente fosse metamorfoseando nessa própria água. E como que essa água transborda em dança, em movimento? Me lembra até um pouco que, acho que Mariana que falou, né, da relação da água que é interior, né? Nós somos constituídos de mais ou menos 60% de água, né? Então, como que essa água que é interior dança? E como que ela também se interconecta com a água exterior? E pensando nessas relações, até mesmo a nível molecular, porque a mesma molécula de H2O que existe nos nossos fluidos é também o que preenche os mananciais do Rio Amazonas, do Rio Orinoco. Então, é um contínuo. E é esse fluxo que eu tento captar em relações de conexão mesmo, a arte enquanto conexão, mesmo em período pandêmico, como que a gente consegue estar junto, como que a gente consegue tornar a arte cada vez mais democrática, mais participativa, enfim, fissurando, sendo um contrafluxo mesmo. E esse aqui foi uma prática que eu desenvolvi, nem mostrei ainda para a Heloísa, preciso mandar um e-mail para ela. Deixa eu pausar aqui e avançar. Aqui já caminhando para o final, são algumas referências que eu trago, né, da arte, são artistas que têm um contato muito profundo com esse sagrado e eu busco muito ter referências latino-americanas, mas também, principalmente, artistas que vêm pesquisando processos de decolonização, e, enfim, aqui também são autores. Eu gosto também de dizer que essa minha coleta é também uma coreografia em que eu busco autores e pensadores de diferentes áreas, não só artistas, mas também cientistas, antropólogos, xamãs, e que se torna uma dança coletiva mesmo, respeitando, claro, suas identidades, os devidos locais de fala, entendendo qual que é o meu também, porque falar sobre sagrado é muito complexo, né? Então, de que forma, nessa tentativa de me encontrar, eu também me encontro com esses autores e artistas para reverberar
essa foz, né? Esse encontro de águas mesmo. E é isso. Não sei se eu ultrapassei muito tempo. Pronto. Você ainda tem uns 3 minutos, se quiser ainda complementar, fazer algum outro fechamento, senão a gente sabe. Vixe, eu ia até mostrar um outro trabalho, mas eu tirei porque eu falei, cara, eu acho que vou ultrapassar o tempo, porque na gravação ultrapassou, mas a gente conversa aqui. Então tá, então. Bom, primeiramente, né, agradecer a todas as comunicações, né, e agradecer a questão da participação, né, de vocês também, de uma certa maneira, agradecerem esse espaço de mediação, que é o próprio seminário, né, eu acho que, sobretudo, o seminário, a insistência dele vem em não nos isolarmos de nós mesmos, né, desse ato de comunicar e partilhar, que é uma coisa muito importante em todos os estágios do aprendizado, da educação, da pesquisa, da extensão, e é pela comunicação, né, que a pesquisa sai de dentro do muro da universidade, né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Inicialmente, acho que é muito legal a reunião, né, das pesquisas dentro da mesa de arte, experiência e linguagem, porque a gente percebe desde a apresentação inicial, né, com a Francine, depois com a Maíra, depois a Mariana, depois o Rafael e finalizando com o Rubens, né, que existe meio que um certo impulso onde linguagem ou onde os próprios suportes, né, das determinadas práticas e técnicas de vocês servem como uma certa mediação de um dentro e de um fora, né? Tanto esse dentro e fora no sentido sociológico, imaginário, na questão da representação mimética, que o trabalho da Francine e da Thais vão colocar, né? Depois de um certo momento, esse dentro e fora, né, essa expectativa de produção que a Maíra vem comunicar a partir da pandemia, né? A gente sentiu, acho que todos sentimos em algum grau, uma certa construção de um dentro, de um fora, que poderia ser a casa, que poderia ser nossos próprios corpos, né? Que poderia ser o limite do meu quintal, o limite físico de um transporte, né? Do contato. Depois eu acho interessante a Mariana Rocha, como ela faz esse meio, essa mediação entre pensamentos científicos e funcionamento biológico da própria pele do polvo, e pensa como esses mecanismos de defesa, de sobrevivência e adaptação, né, podem ser pensados também dentro da própria produção do artista. O Rafael Nunes também, eu acho que ele traz uma comunicação que vai muito em encontro com a Maíra, né, falando de novo e problematizando a pandemia, e, sobretudo, né, pensando em como a gente talvez furar, né, criar desvios dentro dessa lógica de um isolamento, né, de um cerceamento das liberdades de ser, da nossa liberdade enquanto sujeitos, enquanto artistas da criação, né? O Rubens, para finalizar, é muito interessante, porque eu acho que ele reaborda todas essas camadas de processos, né? Inclusive, eu penso que, pela comunicação do Rafael, fica nítido que que a cidade é uma sobreposição de camadas, né? De vários sentidos, de várias texturas, né? Que a própria vivência dos cidadãos, das pessoas daquele ambiente, né? Vão trazer e vão agregar ali. O Rafael é muito interessante pensar nessa questão do expurgo, né? De como que o trabalho de arte, talvez, vai, de uma certa maneira, agenciar o outro, né? Afetar o outro a sair de uma certa condição vivente. Eu acho que, sobretudo, uma questão do artista quase como um xamã, que acho que o Beuys coloca muito isso, né? E vi que o Beuys está entre as suas referências, mas, sobretudo, também pensar esse xamanismo ameríndio, né? Sul-ameríndio, pensar essas questões de perspectiva, de onde se olha, né? Para essa experiência, o Viveiro de Castros, na sua bibliografia, sobretudo, as metafísicas canibais vêm propor isso, né? E acho interessante pensar, sobretudo, que todos os trabalhos, né, eles falam de uma certa questão de sensibilização, né? E essa sensibilização como um meio de romper, talvez, aí, uma certa prisão do isolamento, uma prisão também desse corpo que é sensível, político, que é híbrido, né, que transita. Então, acho que todas as comunicações transitam um pouco nessa relação, né? Eu também teria uma pergunta para cada um, mais ou menos, né, algumas questões. E aí eu gostaria, talvez, inicialmente, de perguntar para Francine, né, sobre, já que ela pesquisou mímese, né, e ela tem uma certa relação com esse pensamento, que é um pensamento muito antigo, que está desde do período clássico, né, na opinião dela, né, que justamente fez
a pesquisa junto com a Thaís, né, numa certa, talvez, orientação, né, num ato de completar essa reflexão, o que talvez na pesquisa delas, né, o que diferenciaria essa mímese, né, do contemporâneo da mímese, né, dos antigos, né, se há uma diferença e o que na pesquisa delas, a partir das relações de estudo de imagem, de leitura, né, se elas conseguem talvez pensar se há uma diferença e se elas conseguem, né, dizer, né, qual seria a diferença dessa mímese do contemporâneo em relação à mímese dos antigos, né? Para a Maíra, eu fico muito pensando, né, nessa questão que ela vai trazer desse filósofo, né, que é o Byung-Chul Han, sobre a questão dessa autoexploração que a gente vive, talvez, atualmente na sociedade contemporânea, e fico pensando, né, o quanto que a fala da Maíra traz uma publicação de uma artista que até, inclusive, atualmente, acho que ela reside, né, pesquisa aí no Rio Grande do Sul, que é a Aline Dias, e ela tem uma publicação que eu acho primorosa e essencial para os artistas, né, para nós que produzimos no contemporâneo, que é o trabalho como fracasso. Né? Essa publicação, acho que até é um PDF que é possível baixar, tá na internet, e é muito interessante que ela vai falar justamente disso, né? Como que talvez, e eu penso e abro essa reflexão para pensar o sistema talvez atual de produção e comercialização de arte, as residências talvez, né? Não todas, não generalizando, mas pensando o quanto que talvez o próprio sistema não absorveu uma certa ideia de sucesso, de acerto, né? E boa parte, talvez hoje, dos programas, né, colocam uma certa objetivação, uma certa... O artista tem que acertar, né? E eu acho que esse filósofo que você traz na sua reflexão, que a Maíra traz, né, faz a gente pensar essa culpabilidade de não conseguir produzir nesse momento de crise, mas talvez esse momento de crise é o momento da gente redesenhar o nosso papel, né, enquanto seres vivos, viventes, enquanto, né, uma pessoa que vive numa cidade em coletivo, que vive em relação com o ambiente natural, então, né, se problematizar enquanto ser vivente, né? Eu acho que também, dentro da questão da produção como artista, entender que talvez, antes de começar a produzir, a gente tem que se redesenhar enquanto sujeito, né? E esse momento talvez traz um pouco essa questão. E aí eu fico pensando, nesse caso do sucesso, né, da autocobrança, eu fico pensando no caso dela, né, perguntar para a Mairá, como seria, né, quais as estratégias ou como ela lidou pessoalmente com isso, né, dentro da produção, além dela mostrar já alguns desenhos, né, como foi, né, viver esse processo e conseguir problematizar isso, né, porque acho que a comunicação dela vem a partir de um momento onde ela consegue se olhar e problematizar essa relação da produção do artista. Para Mariana Rocha, né, que eu também tive o prazer de estudar, fazer uma disciplina juntos no mestrado, eu acho muito legal, pude acompanhar, né, naquele tempo de disciplina o trabalho dela. Eu acho muito interessante essa questão da pele, essas relações que ela vai fazer, né, com a ciência, né, e buscar outros modelos também para trazer para o trabalho artístico para pensar a própria questão do trabalho, né? E aí eu fico pensando, né, quais referências também ela usa para pensar essa questão da pele, né? Essa pele que também é do povo, mas essa pele, essa questão do pigmento na pele, né? Como que isso vira uma certa ação de adaptação e como que isso interfere no mundo real dos viventes, né? Como que a pele vira um certo caráter, uma qualidade, né, para se criar separações, né, sociais. E como é interessante como ela coloca isso, que o trabalho pode romper isso, né, e mostrar que temos várias peles, né? E aí fico pensando nisso, né? Ela falar um pouco mais do processo dela, né, quando ela assumir a palavra. Sobre o Rafael, né, eu fico pensando justamente nesses desvios, como que ele cria desvios dentro da própria produção dele, né? Essa seria a minha pergunta para ele. E para o Rubens, eu acho que a primeira coisa que eu pensei, né, quando você estava falando, foi no Tunga, né, e nessa potência que o Tunga tem de agenciar símbolo, mito, né, a própria questão poética do trabalho, os próprios elementos que constituem as obras. E aí fiquei pensando num outro artista também que pode ser interessante para você, o Pierre Fonseca, que é de Minas Gerais, que ele também tem uma coisa meio trabalhar com engenhocas que aliam os sentidos humanos, a máquina, meio ambiente, e um artista carioca do Rio, que é o Léo Aires, né? O Léo Aires tem também uns trabalhos de instalação a partir do uso de plantas, né? Dessa sensibilidade ampliada das plantas, né? E um próprio deslimite do que é o limite do corpo humano com o corpo dessas entidades, né, desses outros seres vivos. Eu acho que seria mais essas pontuações, né? Aí vou passar a palavra para a Gabi,
e depois eu acho que a gente abre para todo mundo e lê também, sobretudo, as comunicações do chat aí para vocês, tá? Primeiro, quero convidar todos e a todas a abrirem suas câmeras, né? Quem se sentir à vontade a isso, e mudar a exibição do vídeo. Você pode ali no cantinho mudar para a galeria para a gente poder se ver, se olhar, né? Pegar essa energia que vem do lado de cada um para ver se a gente, sei lá, que tem alguma outra coisa. Não vou falar muito, porque eu acho que agora é o momento de ouvir vocês e fiquem à vontade para responder as perguntas que o Márcio provocou. E quem tiver perguntas, pode se inscrever aqui no chat ou levantar a mãozinha, que daí a gente abre a palavra. Certo? Fiquem à vontade. Eu posso falar então, começar respondendo? Então, essa questão da mímese, que eu vejo de diferença desse primeiro conceito de mímese que surge lá atrás, é que essa primeira ideia de mímese, ela vem muito relacionada à ideia de cópia também, no sentido de produzir uma cópia da realidade, né? Então, o artista, nesse pensamento, dentro desse contexto, ele era uma pessoa que não produzia intelectualidade, que não tinha criação, né? Eles pensavam o artista como um técnico, né? Como uma pessoa que desenvolvia um trabalho apenas manual. Então, assim, ele produz a realidade como se inserisse um espelho, né? Fazendo uma reprodução. E nesse contexto que a gente traz da nossa pesquisa, é diferente porque o artista, ele justamente cria uma realidade, né? E que se confunde com essa realidade que a gente tem no dia a dia. Então, assim, ele cria situações, que são trabalhos artísticos, e que são confundidos com situações reais, né? E aí, o que a gente traz muito a ideia do conceito de fake, que eu acho que vai mais nessa... se a gente dissesse que lá eles usavam o termo memes, e a gente traz o termo fake, justamente porque o fake, né, na definição, principalmente desse teórico que a gente traz, que é o Nunes, que também é artista, essa ideia de que o fake não é uma coisa falsa, ela é uma mistura do que é falso e do que é real. Então, aí os exemplos dos artistas que a gente colocou lá, né? Então, ele cria um trabalho artístico e só o fato dele tirar esse trabalho do espaço, que é considerado o espaço do trabalho artístico, seria o museu, a galeria, enfim, e transportar o trabalho dele para um outro espaço, aquilo confunde as pessoas, né? A Thaís está aí também, não sei se ela quer falar alguma coisa, mas ela fez o levantamento de outros artistas também, que agora eu não vou me lembrar do nome do artista, mas eu lembro dela ter feito o levantamento de um artista que ele cria documentos antigos. Quer dizer, qual que é o conceito de documento antigo? Uma coisa de muito tempo, mas não, ele cria toda uma técnica para parecer que aquele documento é antigo, né? Acho que é grilagem o nome do trabalho, coloca os documentos dentro de uma gaveta com os grilos, e os grilos vão sujando aquele papel e vão comendo aquele papel, e quando ele tira o papel dali, é um papel antigo, né? Vira um documento antigo. Então, assim, os artistas, eles, como especialistas da linguagem, eles se apropriam dessas linguagens, quer dizer, desses signos das coisas, e vão provocando a gente, né? Criando essas situações que a gente fala, mas isso não é real? E assim, eu traria até para o universo que a gente está vivendo agora, que acho que a gente passou a questionar tudo, né? Será que é verdade mesmo isso? Porque o fake está tão presente, né, no dia a dia, e os artistas vão se apropriar dessa ideia, então, e vão começar a confundir, né? Na linguagem, mas eu acho que é um confundido bem, que é no sentido de provocar mesmo, para a gente poder olhar para as linguagens e tentar perceber todas as possibilidades dela. Acho que é isso. Obrigado. Acho que eu posso responder para seguir a ordem. Então, é uma pergunta um pouco complexa, né, de reconhecer, né, como se reconhecer, né, da onde vêm essas questões. Eu acho que foi muito uma situação
de olhar para dentro e de aceitar os certos sentimentos, assim. Porque a gente não precisa estar sempre bem ou estar sempre produzindo. E eu acho que também é uma questão de não se opor ao desejo, assim. Se é da minha vontade de produzir, eu vou lá e produzo. Se é da minha vontade agora não fazer nada, não faz nada, sabe? E até uma coisa meio clichê, assim, é um conselho de mãe, que pelo menos a minha mãe costumava me dar, é um passo de cada vez. E essa tem sido uma das melhores coisas, assim, para mim, para minha pesquisa, de pensar, vou fazer o que eu posso fazer nesse momento e vou dar o que eu posso dar nesse momento. Porque se a gente for começar a atropelar tudo e achar que tem que fazer tudo de uma vez só, a gente não vai conseguir fazer. Então, é isso, assim, é viver um dia de cada vez agora. E eu ainda estou muito feliz, sabe, de poder estar aqui, de poder estar na pós-graduação, que são coisas que me movem, assim, de poder trocar. Porque eu acho que quando tu tá sozinho, produzindo sozinho, as coisas começam a ficar muito mais difícil e complicadas. E eu quero dizer que eu amei o trabalho da Mariana e do Rubens. Na minha pesquisa pessoal, eu trabalho com as relações de arte e ecologia e tenho pesquisado sobre um organismo, que são os fungos, que eu sou apaixonada e eu construo várias relações a partir disso. Inclusive, muitas das bibliografias do Rubens são minhas referências também. Então, amei conhecê-los. E é isso, gente. Obrigado, Maíra. Quero primeiro parabenizar os colegas pelas pesquisas, pelas apresentações. Fiquei percebendo as conexões entre as nossas falas, e é muito engraçado, né? Assim, parece que foi planejado. Talvez tenha sido, não sei como o pessoal organizou o seminário. O meu processo ele é extremamente caótico e fragmentado. E as coisas meio que vão acontecendo. Minha pesquisa tem vontade própria, digamos, né? As coisas vão acontecendo. E eu comecei primeiro pensando a partir de um conto da Clarice Lispector, mas aí agora eu já estou em outro lugar completamente diferente, assim. Né? Porque eu comecei pensando nessas águas de dentro, e é claro que isso é tipo uma metáfora para falar de autoconhecimento também, né? E por algum motivo eu cheguei na pele, né? Eu percebi que para fazer esse mergulho interno eu teria que passar por essa barreira que é a pele. E aí, com isso, eu me deparei com um monte de questões sobre as quais eu não falava, assim, que eram relacionadas à minha própria pele. E aí parar para pensar na pele foi algo tão significativo que mudou completamente os rumos da minha pesquisa, né? Assim, eu ainda estou na pele, eu tenho que concluir o texto, mas eu ainda estou na pele, né? Acaba que o mergulho está sendo na pele, eu acho. Enfim, eu às vezes fico um pouco insegura porque eu não sou da área biológica, minha formação é só em artes. Então, assim, eu fico lendo artigo, eu fico procurando material para não escrever nenhuma besteira, né? Mariana, eu estou nessa situação também. De um lado, eu tenho livros de biologia e vários cientistas, e do outro lado, vários teóricos, filósofos, para tentar cruzar esses temas assim, para também não falar nenhuma besteira, né? É uma loucura. E no meio disso também tem a produção prática, né, plástica. Inclusive, eu não apresentei aqui porque eu achei que não era necessário, mas eu estou com uns trabalhos na exposição do seminário, que está relacionado, está atrelado a essa pesquisa. Acho que é isso. Eu não sei se eu respondi muito bem, mas é isso. Acho que era uma provocação mais para te ouvir mesmo, e que bacana, né? Ver como que talvez
o papel do artista não deixa de ser um certo produtor de peles, né? De experiência para o outro, né? E para si mesmo, claro, no primeiro momento. Obrigado, Mariana. Quem mais? Rafael? Oi. Então, eu acho que a questão foi como crio desvios, foi isso? Isso. Então, outra questão muito ampla, eu acho. E escutando agora as falas das colegas, eu fico muito grato pela minha orientadora, né, a Elaine Schmitlin, porque a gente trabalha com Deleuze e com atravessamento com literatura, com outros campos também. E a fala das colegas me lembrou isso, que acho que a gente cria desvios com esses atravessamentos. Quando a gente lê biologia, quando a gente inclui isso, mesmo sendo estudantes de arte. E como eu acho também que a cada uma das pesquisas, eu vi a apresentação da Luanda também, como da Luanda de Oliveira, que está aqui, de como também ela cria tensões, torções com outras disciplinas, com autores de fora da arte, e como isso é potente. E como produção, eu acho que eu crio desvios realmente exercitando o olhar, fotografando, enfim, o que me chama a atenção, o que eu não tinha visto, o que eu passo todos os dias e não vejo, mas um dia eu vejo. Então eu fotografo. Eu acho que escrevendo também, a escrita experimental, poesia é algo que me move bastante. E, enfim, acho que é isso. Acho que teria N possibilidades de resposta, mas acho que por enquanto seria isso. Eu fiquei muito curioso com a questão do povo da Mariana. Como começou, como chegou essa ideia do povo e a partir daí criar essas analogias, essas relações. Eu achei muito, muito incrível. Parabéns. Rubens, quer finalizar e depois a gente passa para Mariana falar, responder ou comentar a pergunta do Rafael. Sim, então eu anotei aqui as referências que você passou, Márcio. O Pierre e o Léo eu não conhecia o trabalho deles, dei um Google aqui, adorei. E eu não lembro muito bem qual foi a pergunta. Tinha uma pergunta? Eu acho que eu também queria que você comentasse um pouco mais dos teus processos de trabalho, dessa relação do transe, como que vem essa experiência, como que essa experiência se transforma em algo estético, talvez para o outro. Uhum. Então, quando... então, na verdade, eu achei curioso que eu não sabia se vocês iam ler a mini bio, né? Quando eu falava dessas experiências, né, de expansão, e eu fui lendo mais aprofundadamente mesmo, textos acadêmicos, teóricos, identificando, né, o cuidado ao falar sobre esse tema, eu fui percebendo cada vez mais que essas experiências, né, precisam ser muito bem guiadas, né, muito bem conduzidas. Por isso a figura de um xamã, né? E ele é treinado e preparado para isso. Eu adoro o Beuys, adoro a referência, né, que ele faz, porque ele não parte de uma arte que é representativa, no sentido de ele querer necessariamente expressar esteticamente as visões ou o contato que ele teve com o xamanismo, enfim, que ele teve. E é muito mais pela ordem dos afetos, das sensações. Então, uma coisa que me transmite, né, todas as experiências, desde com o xamanismo ou mesmo com o shintoísmo da minha avó, é muito mais esse relacionar com o outro e com o outro que não é necessariamente humano, mas compreendendo a importância da existência de cada coisa, sabe? De que modo a gente é afetado também. E nisso vem muito essa percepção de uma arte que, como eu tinha dito, né, ela ultrapassa essa ideia da matéria, né? Eu acho que a arte ela se completa dentro do entendimento e da percepção do outro, sabe? E é permitir essa livre acepção da arte, sabe? Por isso que eu gosto muito dessa coisa da instauração de energias e muito mais do que necessariamente
investigar uma materialidade, um tipo único de técnica. Inclusive, hoje em dia, eu tenho muita dificuldade, assim, de entender qual que é a minha, sabe, o meu escopo, assim. Tinha uma época que eu estava pirando muito em arte digital, assim, fazendo muito até GIF, brincando com imagens fractais, mas ao mesmo tempo, só isso acho que não me contemplava enquanto artista. Eu sempre tive uma relação muito forte com dança e corpo, e de que modo eu consigo interseccionar, sabe? Então eu acho que eu sinto que hoje eu gosto muito de misturar linguagens, a ponto de não definir se o que eu estou fazendo, sei lá, performance, eu não gosto muito de denominar, sabe, em categorias, mas deixar livre para interpretação de quem aceita, quem contempla, vê, tem contato. Que bacana, obrigado também. Rafael, a Mariana tinha feito uma pergunta, se quiser, fica à vontade. Ah, Mariana, né? Rafael tinha feito uma pergunta. Foi o contrário. O meu lance com o polvo foi totalmente ao acaso, assim. Tem uma coisa que acontece comigo que é de uma pesquisa, de uma coisa levar a outra, né? O tempo inteiro é assim comigo. Faz uns 5 ou 6 anos eu fui pesquisar sobre o manto tupinambá, né? Que uma professora me sugeriu a respeito de um trabalho que eu estava fazendo. E por algum motivo bizarro, além de eu ter visto o manto tupinambá, que é maravilhoso, apareceu um polvo. E é um polvo que realmente parece que usa uma manta vermelha. E, sei lá, eu nunca tinha visto nada assim na minha vida, então eu fiquei completamente obcecada. Né? Assim, a minha obsessão ficou um pouco adormecida, mas aí eu acabei retomando. Eu não conseguia entender muito bem onde ia entrar o polvo na minha pesquisa. E eu fui encontrando, assim, fui fazendo essas relações. É um processo muito de costura dos fragmentozinhos, das coisinhas. Né? Isso não é necessariamente bom, às vezes eu fico muito perdida por trabalhar desse jeito. Mas é isso, assim, também tem surgido um monte de materiais sobre polvos, né? Tem um documentário na Netflix que saiu ano passado, tem um livro que foi o que me embasou, principalmente, que é do Peter Godfrey Smith, é sobre a mente dos polvos, a consciência dos polvos. Enfim, tem muita coisa fascinante sobre eles são extremamente inteligentes. Eu acho que isso que é mais chamativo, né? O fato deles serem tão diferentes da gente, completamente, é um outro corpo, mas, por outro lado, eles têm uma mente, de certa forma, parecida com a nossa. Sim, né? Ou pelo menos a gente gosta de achar que é parecida. Obrigada. Eu estava dando uma olhada nas perguntas que eu tinha anotado para cada um, e algumas são muito parecidas com as que o Márcio fez, e de alguma forma com o que vocês estão falando na discussão. Eu fiquei pensando como eu poderia contribuir de alguma forma positiva, e aí eu pensei em alguns... Daí vou jogar algumas palavras e vocês falem de acordo com o que acharem que cabe a vocês, né? Pensei no trabalho da Francine e da Thaís, né? Lembrei de Alberto Greco, né? Artista latino-americano, não sei se você teve acesso a ele, e Oscar Boni também, que vão fazer essas brincadeiras entre... Não são brincadeiras, né? São obras de arte, mas obras de arte que brincam com a própria ideia de arte. Então, esse negócio, essa noção de fake se apresenta na obra desses artistas, provocam o lugar da arte, provoca o lugar do público e o próprio lugar do artista. E, de alguma forma, atravessa o que a gente está discutindo aqui, que é provocar experiência para mim, para minha pele, para o meu corpo e para o meio, né? Que meio é esse? É o estado da arte, é a sociedade na qual a gente está inserida, e nesse momento inserida de uma forma em isolamento, em uma catástrofe,
uma distopia generalizada, né? E eu lembrei também de Gomes Penha, e aí Gomes Penha, tanto para a Francine como para o Rubens, né? Não sei se você conhece o Gomes Penha, que é um artista, né? Ameríndio, não sei como é que ele se define mais, mas ele vai trabalhar nesse campo da performance. Eu lembrei dele porque você está trabalhando com a Luísa Branco, e aí eu até tinha citado uma referência quando eu estava lendo seu resumo, né? E aí eu pensei, será que cabe? Será que não? Porque vai para o campo do teatro, mas como você citou, Heloísa, você está nesse lugar meio entre. Aí eu lembrei do Gilberto Ickley, que tem um livro que chama O Ator como Xamã, que vai evocar esses estados de presença do ator, do artista, ator, atriz, esses estados que a gente chama também de estados performativos, esse lugar muito parecido com os efeitos xamânicos, assim, do xamã, né, a figura do xamã, mas essas outras evocações que a gente faz, seja com ayahuasca ou alguma outra erva que a gente possa fazer uso para ativar estados mentais que vão nos auxiliar no nosso processo de construção. E aí, no caso dos atores e atrizes, a construção da cena, né, o seu corpo poético, e, enfim, para as outras materialidades, as outras artes também possa vir a concluir e atravessar. E aí eu fiz uma pergunta que seria para Rubens, mas eu quero atravessar ela para todo mundo. Então, eu vou ler o que eu anotei, e aí eu faço esse cruzamento, né? Lembrando que a gente está num campo de pesquisa, né? Somos alunos de doutorado, mestrado, estamos ali trabalhando nos institutos federais também, né? Como no caso da Francine. E vou ler. Como você formula seu texto na pesquisa de modo a não fixar ou sufocar subjetividades? Aí eu penso no Carlos Castaneda, que vivenciou uma experiência e escreve atravessado pelas imagens do trânsito. A gente lê A Erva do Diabo como quem lê um romance, né? Com a leveza de quem lê um romance, mas com a profundidade de estar testemunhando uma experiência daquela pessoa que se colocou na situação, né? Tá. E como você pensa o seu texto com essas reverberações poéticas? Porque tanto nas comunicações que eu li aí de todos vocês, quanto nas falas aqui, tem uma poesia latente, e aí eu fiquei me perguntando como é que vocês formulam essa poesia toda, esse texto acadêmico, para não cair nessa coisa engessada e que não tem nada a ver com o que a gente faz, né? Quais poéticas possíveis vocês têm pensado nos textos de vocês, de mestrado, doutorado, enfim? Essa é a pergunta, a provocação. Tem comentário da Luanda também aqui no chat, daí se ela quiser trazer, verbalizar, ouvir, seria gostoso ouvir uma voz diferente hoje, mais uma voz. Enfim, fiquem à vontade. Que é que a gente vai fazendo de trás para frente? Eu começo. Nossa, eu achei muito boa essa pergunta, Gabriela, porque é algo que, assim, desde o início eu tinha essa preocupação, assim, como não cristalizar ou fixar essas identidades, ou então termos que eu estou trabalhando, que são termos que são potentes, né? Como ter esse cuidado. Eu acho que o principal deles é entrar em contato com os autores e artistas que estão vivos e, assim, ter esse contato mais próximo mesmo. Se você tem dúvida sobre algum termo ou conceito, tira essa dúvida direto da fonte, porque... E também esse entrecruzamento, né, de falas. Eu gosto muito de dar vazão a essa multiplicidade de falas no meu próprio texto, assim. Então, nesse cruzamento, eu leio muitos textos da Dayara Tucano e do Jair Esbel, e também acompanho o Ailton Krenak já há um bom tempo, então eu tiro próprios trechos, né, de entrevistas, enfim. Então, eu não falo por eles, e também eu deixo muito claro que a minha pesquisa não é antropológica, não é nesse sentido de uma descrição. Eu trato apenas das minhas sensações, que são ampliadas, essa sensação, pelo menos que é particular minha, enfim, de todo mundo que eu tenho convívio e entrevistei, dessa sensação de completude e de um reverberamento mesmo da vida após essas experiências e até mesmo experiências de transe, enfim, da peia, mas de que modo que tais experiências
reverberaram em uma outra concepção de enxergar o mundo que é mais integrada, que é mais unida, que tem essa corrente, que possui essa teia da vida. Então, de que forma isso se torna sensação, de que modo isso vai mudar os nossos hábitos de consumo, nosso modo, sabe, de estar aqui, de falar, de, sabe, ser mais resiliente também diante das dificuldades. Então, acho que é muito mais por essa abordagem que eu trago do que tentar designar o que é arte ou tentar designar o que é, sabe? Porque isso eu acho que realmente vai contra tudo que eu proclamo, assim. Eu exatamente faço essa crítica a esse pensamento radicular, né, que sufoca as subjetividades, que sempre tenta interpretar o outro sem ouvi-lo. Então, acho que o que eu venho fazendo na minha escrita é uma escrita que é mais poética, realmente, é muito mais da ordem das sensações e também do cruzamento de vozes e de fontes, exatamente para dar esse equilíbrio, talvez. E, enfim, vamos ver, estou quase terminando, já me qualifiquei e estou na reta final do mestrado. É sucesso, né? Sabe que quando eu vi a sua imagem, me lembrou o rizoma, né? Acho que foi você que citou, alguém aqui citou beleza, eu lembrei da imagem do rizoma, que dialoga com a sua fala. Então, acho que já pegando o gancho da tua pergunta, e como eu tinha citado Deleuze antes, e agora a Gabriela citou Rizoma, então a minha pesquisa ela está bem nesse lugar de uma cartografia, de percorrer esses N lugares, e a escrita ela é bem experimental, apesar de eu estar na linha de ensino das artes. A minha pesquisa ela é sobre práticas artísticas e pedagógicas. Então, um pouco desse texto que eu escrevo é o que eu tento levar para a sala de aula, é como eu tento motivar os meus alunos e, enfim, e pensando nesse papel da educação, do ensino de artes também, eu gosto de pensar da ideia de interlocutores e de trabalhar com essa interlocução com os autores. Não apenas citar, colocar no texto, mas mesmo de tentar ter essa conversação no meu texto junto a esses autores. Eu acho que dessa forma o texto fica mais potente e não vira algo só um Ctrl+C, Ctrl+V de citações e depois eu continuo escrevendo algo, enfim, que não tem uma conexão mais sensível. Então, eu acho que a minha escrita ela vai por esse lugar de interlocutores, como eu falei, da literatura, eu gosto muito de poesia, da filosofia da diferença com Deleuze, enfim. E também com autores do ensino de artes, mediação, enfim. Eu acho que a minha escrita acho que tentei responder um pouco, para que não tenha sido confuso. Não sei se eu vou me repetir um pouco, mas a minha dificuldade, na verdade, é com o texto acadêmico, né? O texto em relato, né? O relato como texto, para mim, é muito mais fácil de produzir. Então, o desafio para mim está em fazer esses entrelaçamentos, né? Com algo mais científico, embasado em algum autor. E também não deixar a coisa muito querido diário, né? Assim, isso é uma preocupação que eu tenho, né? Eu começo escrevendo desse jeito, mas aí depois eu vou ajustando até ficar, sei lá, mais vago, restar alguma estranheza, alguma coisa dúbia. Mas o meu texto é bem fragmentado, assim, fragmentado. E acho que é isso, né? A dificuldade para mim está na costura desses fragmentos. Estou na reta final também, né?
Eu tenho essa dificuldade também de costurar as coisas. Na verdade, mas é que eu acho também que tem uma questão. Bom, eu estou começando agora, né, na pós-graduação, então sou novata no assunto. Mas eu acho que essa questão de costurar é que é muito bom costurar, mas não tem necessidade de amarrar todas as pontas, porque senão a gente perde um pouco dessa coisa que a gente está tentando trazer poeticamente. É muito difícil, principalmente a gente tratar de outra área, que é às vezes são ciências muito duras dentro do trabalho poético. Mas eu acho que eu tenho tentado deixar claro que eu não quero seguir aquelas regras e que aquelas nomenclaturas, que eu não vou seguir aquela ordem de nomenclatura, que é uma relação que eu estou construindo entre áreas, um entre cruzamento, mas não vai ser específico lá da biologia, não vai ser só específico das artes, eu estou juntando duas coisas para fazer uma terceira, apesar de ser uma pesquisa em artes e passar pela poética. E eu acho que quando a gente trabalha com a poética, também tem uma questão que parte muito da experiência, porque a gente está escrevendo sobre o que a gente está produzindo. Então, tem coisas que não tem como enquadrar numa regra, e não vai ter regras para isso em artes. E eu acredito que alguns programas hoje de pós-graduação estejam menos rígidos, e quero acreditar nisso, né? Porque eu acho que às vezes quando a gente segue muitas regras, a gente acaba cortando várias linhas que podiam aí desdobrar em várias outras coisas. Mas estamos aí na luta, né? Vamos ver até o final. O meu áudio estava meio ruim a hora que a Gabriela falou, mas ouvindo os colegas, vou tentar interpretar a pergunta que você fez. Acho que tem alguma coisa a ver com a escrita e a poética, não sei se é isso, né? Como elas se relacionam. E assim, acho que a gente tem um problema a mais, porque assim, essa pesquisa ela está iniciando e como tem esse processo de orientação, né? Eu tenho a minha pesquisa e a pesquisa que eu desenvolvo junto com a Thaís no Instituto, ela é um braço da minha pesquisa. Então, assim, eu deixo ela muito livre para ela ter as percepções dela, né, com relação ao tema. Então, assim, até agora o que a gente desenvolveu foi muito no sentido de olhar para os artistas, olhar também para o público desses artistas, né, ver que reações acontecem a partir do trabalho que eles realizam. Então, vai muito nesse sentido de analisar o trabalho e o que se fala sobre o trabalho, né? E aí é a parte mais difícil, que a gente conseguir expressar isso, duas cabeças pensando para criar um texto, né? Então, quando o texto que a gente criou até agora, ele foi muito a partir assim das nossas conversas mesmo. Então, tudo que a gente conversa, aí depois eu falo para ela assim, olha, tenta escrever sobre isso, tal. Aí ela escreve, eu corrijo, bem esse processo de orientação mesmo. Mas o que não aconteceu com a gente até agora é esse trabalho de produção junto à escrita. Então, nosso trabalho ele tem sido muito no sentido de olhar para outros artistas e criar uma reflexão a partir de outros artistas. O que aí eu diria que isso é o que facilita, e o que dificulta é ser duas cabeças, mas o que facilita é que a gente está olhando coisas que estão vindo de fora mesmo, né? Porque eu acho que analisar o processo interno ele acaba sendo bem mais difícil, né? Mas nessa questão da análise, né? De criar uma percepção, de criar uma reflexão a partir de coisas que já estão construídas, é o que tem ajudado a gente na escrita desse trabalho. Bacana, obrigado pelas contribuições. Eu queria, deixa eu ver se ela está aqui, cadê? Luanda de Oliveira, ela fez 2 apontamentos lindos, sensíveis, que acho que seria muito legal, se ela quiser, claro, verbalizar, senão a gente pode ler. Quer falar, Luanda? Se quiser, tem tempo, tem espaço, fique à vontade. Tá bom, então eu vou
vou transmitir aqui também. Eu posso ler o meu comentário? É mais fácil? Tá. Eu disse, acho muito potente o modo como as pesquisas apresentadas articulam questões políticas coletivas e poéticas íntimas. Primeiro, isso me chamou a atenção na produção da Mariana, mas percebi que permeia de algum modo as outras apresentações também, de modos muito singulares. Me identifiquei muito com a fala da Maíra, também demorei muito para conseguir voltar a produzir durante a pandemia, e achei linda sua produção. Acho interessante como o trabalho do Rafael propõe algumas saídas para esse mesmo problema, modos de produzirmos subjetividade através de fragmentos possíveis nesse contexto tão perturbador. É isso. Obrigado, Luanda. Olá. Olá, pode falar, Alexandre, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou já precisar sair, porque eu tenho um outro compromisso às 3, mas enquanto todos os pesquisadores falavam, eu fui fazendo uma costura aqui dessa fala, então eu só gostaria de colocar essas impressões. E é mais ou menos assim. O artista cria realidades a partir da linguagem, a complexidade de se olhar, desejar, fazer, não fazer, desfazer, conexão das falas, organização, fluxos e fragmentos, desvios e cruzamentos, tensões, torções, como é potência esse corpo que faz arte e se equilibra na relação da poesia e todo esse drama do real que vivemos. O corpo que mistura linguagens, a surpresa que nos arrebata e nos faz tomar outros caminhos, processos de costuras e colagens, me acho, me perco, o meio da experiência, os modos de insistência do corpo, dia a dia, estados de presença, alertas ou em transe, postura, mas sem deixar fios soltos. Então, parabéns a todos os pesquisadores. Super obrigado pela contribuição, que sensível e bonito, Alexandre. Obrigado mesmo. E agora eu vou precisar, porque eu tenho um outro compromisso às 3. Um abraço, viu? Abraço, querido. Tchau, obrigado. Obrigada, Alexandre. Muito lindo. Pessoal, a gente tem uns 5 minutinhos antes de dar o tempo da mesa. Vocês que não falaram, alguém, se quiser a palavra para fazer alguma pergunta, alguma indicação de referência, comentar algo, fiquem à vontade. Senão aí eu, a Gabriela, a gente vai passar para término da mesa, formalizar o término da mesa. Tá bom? Então, palavra aberta, quem quiser, fique à vontade para interferir, trazer acréscimos aí. Intervenções poéticas também são bem-vindas. Bom, se ninguém quiser, então, trazer mais algum comentário. Ah, Luanda acabou de escrever aqui que ela achou a mesa maravilhosa e que está feliz por estar aqui. Eu confesso que eu compartilho também dessa alegria dela e da importância que foi o seminário, que essas falas, né, como que justamente, talvez esse tipo de dispositivo, né, onde agrega comunicações, a gente consegue justamente superar essa experiência de isolamento, né? E é uma coisa que talvez nos abre a ideia de que isso está todo o tempo disponível, né? Mesmo antes da pandemia, a gente já tinha redes. Talvez isso agora nos encoraje mais a quebrar as distâncias, né? Sobretudo com esse outro que a gente não conhece a maioria, né, das pessoas que estão nesses quadradinhos aqui, mas é uma alegria ouvir a riqueza de, né, comunicações que esse dispositivo, apesar de sua limitação, permite, né? Bom, gostaria de agradecer, então, a todos aqui que falaram, né? É uma felicidade ouvir tanta riqueza de pesquisa, de imaginários e de resistências, né? Todos que apresentaram, na verdade, são exemplos de insistências, né? Tanto na arte, como na vida, como na política, na vida em sociedade. E é isso, agradeço, né, por essa
riqueza de sensibilidades. Obrigado, gente. Também agradeço a todos e a todas, a todos os comunicadores que se inscreveram nesse evento, né, confiaram na gente como organização, aos organizadores, né, como está gravado, isso acaba sendo um registro histórico, é importante a gente falar sobre isso. Eu fiquei muito provocada pela fala da Maíra, né, e sobre a questão da sociedade de cansaço, como que a gente tem uma necessidade de produção. E é interessante como que a gente também cria formas de produzir que sejam da nossa natureza, né, de uma natureza poética, de uma natureza colaborativa, como esse evento que foi feito a várias mãos, várias pessoas trabalhando juntos, estudantes que estão ali com seus perrengues, e que fizeram acontecer esse encontro da gente estar junto, né? Estamos todos cansados, exaustos, mas a gente está criando poesia e estamos felizes, né? A gente está aqui feliz, feliz de estar juntos e juntos nesse evento. Então, muito obrigada a todos que se inscreveram, a todos que estão aqui nessa mesa, nós, 20 pessoas agora, muito obrigada mesmo. E eu acho que a gente pode fazer uma fala final, se os comunicadores quiserem fazer uma falinha final, e aí depois a gente faz o encerramento e o convite para o último evento do dia. Eu só quero agradecer aos comunicadores e aos colegas que estão aqui hoje, e também agradecer e parabenizar a comissão organizadora do seminário, Insistentes da Arte. Obrigada, gente. Também quero falar que estou muito feliz de estar aqui. Eu estava um pouco receosa. Nesse primeiro ano de isolamento, desenvolvi uma timidez que não pertence a mim. Mas eu acho que foi muito especial hoje, assim, poder trocar e conversar. Obrigada, gente, pela oportunidade. Eu também queria agradecer, estou muito feliz de conhecer vocês todos. E, não sei nem o que dizer. Espero que reverberem muitas coisas boas. Depois vou procurar todo mundo no Instagram, e-mails, para a gente continuar em contato. E é isso, um acompanhando o processo do outro. Obrigado. Adoraria também poder acompanhar os desdobramentos de cada pesquisa. Só agradecer mesmo. Acho que eu saio bem feliz nessa sexta, apesar dessa semana cansativa. Mas esse momento aqui me deu outro fôlego, assim. Muito obrigado mesmo. Eu quero agradecer também, dizer que acho que essas trocas são muito legais, assim, também, porque a gente vê que às vezes a gente está achando que o trabalho da gente está tomando uma proporção, assim, meio fora da academia, né? Porque a gente tem essa tendência de olhar para as coisas com mais poesia e tal, e hoje eu vi muito isso aqui por parte dos colegas, então eu acho que isso foi muito importante, assim, para reforçar essa questão que a gente tem na arte de olhar também para o trabalho acadêmico com essa forma poética. Então, queria agradecer isso. Obrigada, emocionada aqui, mas vamos às formalidades, então. Então, encerramos oficialmente a 9ª mesa do seminário Ciências da Arte, o Seminário de Pesquisadores do PPGATS UERJ, e convidamos a todos e a todas a estarem no nosso último evento de encerramento, que é a mesa que vai acontecer agora, nesse mesmo link, às 18 horas, que chama Estratégias de Insistências, que vai contar com Mulambo, Biambi, Ebert de Paz e a Agripina Manhattan fazendo falas, comunicações, poesias para a gente. Então, são todos convidados a encerrar junto com a gente. Muito obrigada a todos e a todas. Uma boa tarde. Obrigado, gente. Foi lindo. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Ótima tarde.